Olá, bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Estamos iniciando mais uma aula de História, hoje é dia 19 de junho de 2020 e nós vamos estar dando continuidade ao assunto que estávamos estudando na aula passada. Iniciamos a apostila do segundo bimestre falando sobre o continente africano e vamos dar continuidade a esse conteúdo. Lembrando que é o continente africano que é considerado o berço da civilização mundial, porque foi na África em que foram encontrados os vestígios humanos mais antigos, né? Os vestígios de seres humanos, fósseis, entre outras coisas, mais antigos que já foram encontrados lá na África. Então, por isso ela é considerada o berço da civilização mundial, né? Em outras palavras, para um fácil entendimento, é mais ou menos como se a humanidade tivesse surgido na África. E na aula de hoje nós vamos falar sobre grandes reinos, grandes riquezas, porque a África, desde o seu início da sua civilização e até os dias de hoje também, é composta por grandes civilizações, né? E a história vai nos mostrar isso. Tem pessoas que acabam confundindo, achando que a África é um único país. Não, a África é um continente e dentro desse continente existem vários outros países. Lá atrás, onde nós estamos estudando, eram chamados de reinos. E é sobre esses reinos que nós vamos falar na aula de hoje. A importância que eles tiveram para o continente africano, para o mundo de uma forma geral, e também sobre as grandes riquezas que existiam nessa região, no continente africano, as grandes riquezas que existiam lá. Antes, porém, não posso esquecer de me justificar com vocês o porquê que não está aparecendo a minha imagem, vocês estão conseguindo só escutar a minha voz. Eu tive um problema com o meu equipamento de gravação aqui e não estou conseguindo fazer que apareça a imagem. Já deu esse problema outras vezes e deu novamente. Eu estou providenciando aí um novo, né? Estou analisando aí um novo equipamento, o celular, para me ajudar, porque já deu esse problema outras vezes e eu não quero que isso nos atrapalhe, mas eu estou tentando resolver, tá certo? Então por isso que vocês estão escutando apenas a minha voz e não está aparecendo a minha imagem aí, mas isso não é impedimento para que a gente grave as aulas e para que vocês estudem e tenham o conteúdo de qualidade como nas outras aulas, tá certo? Então prestem atenção nos slides e atentos àquilo que eu estou falando e vocês vão conseguir entender o conteúdo da mesma forma, como se tivesse a minha imagem ali aparecendo, tá bom? Para a próxima aula eu acredito que já esteja tudo certo e espero que esteja tudo resolvido. Então peço já desculpas pela falha que eu tive aqui com o meu instrumento de gravação. Então vamos lá. O primeiro slide que eu vou mostrar para vocês vai falar sobre as rotas do Saara. Rotas comerciais, tá? Nós vamos falar sobre as rotas comerciais que cruzavam o deserto do Saara e iam em direção à região sul do continente africano. Como diz ali, as caravanas cortavam o deserto, partindo do norte da África em direção à região subsaariana do continente. Eu falei sobre essas duas regiões na videoaula passada, que a África ela era dividida entre a África setentrional, que era a região norte da África. Eu vou até passar para o próximo slide e depois eu volto no outro, para que vocês possam entender melhor. Então, a região ao norte da África, essa aqui, é a região chamada África setentrional, tá? Ela está localizada no norte do continente e está dominada quase que totalmente pelo deserto do Saara. Como vocês podem ver aqui, essa corzinha aqui
um amarelo um pouco mais forte, que está aqui, é o deserto do Saara. Toda essa região é dominada pelo deserto do Saara. Então quase que a totalidade do norte da África é dominada pelo deserto do Saara, certo? Então essa região é a África setentrional. E tem também a África subsaariana, que é uma região dominada por savanas, florestas, e também tem nessa região alguns desertos. E essa África subsaariana está ao sul do deserto do Saara, ou seja, ao sul do continente, a África subsaariana, tá? Região dominada mais por savanas, florestas, mas que também tem alguns desertos nessa região. Essa é a África subsaariana. Então as rotas comerciais, elas saíam do norte do continente e passavam por todo o deserto do Saara. Por isso rotas do Saara, porque elas cruzavam o deserto em região à África subsaariana, em região com destino à região sul do continente africano. Porém, como é um deserto bem extenso, bem avantajado aqui, o deserto do Saara, demorava alguns dias para eles cruzarem esse deserto. Então eles passavam por diversas cidades, diversos reinos, e nós vamos ver na aula de hoje algumas características dos principais reinos que eles cruzavam. Passavam por diversas regiões e tinha que existir um preparo para que eles conseguissem sobreviver ao deserto, porque é uma região bem precária para as condições de vida humana. Então eles tinham que ter algumas condições especiais para poder conseguir cruzar esse deserto e atingir o seu objetivo. Vamos voltar lá para o slide anterior. Então, essa região da África subsaariana era formada por cidades com rico comércio, um rico artesanato, cercada por áreas agrícolas, por criações de animais. Então era uma região muito rica, né? A África subsaariana. Essas cidades, elas foram se fortalecendo dessa forma justamente pelas caravanas comerciais, caravanas que passavam por essa rota do deserto do Saara. Então as caravanas iam em direção a essa região. Elas vinham do norte da África, cruzavam todo o deserto do Saara e paravam nessas cidades do sul do continente para descansar e acabavam comercializando os seus produtos. Paravam para descansar porque no meio do caminho tinham as cidades e tinham também os oásis, que é aquele lugar que vocês já viram em filmes, certamente, que no meio do deserto surge lá um local com árvore, com um lago, uma poça de água, alguma coisa assim. Então eles paravam para descansar, porque era uma viagem cansativa, para se reabastecer ali as energias, e acabavam comercializando seus produtos. Isso foi fortalecendo essa região da África subsaariana. Vocês podem ver, está bem explicado as principais características dessas caravanas. Quem enfrentava a rota comercial? Caravanas de comerciantes. Vocês podem ver todos esses personagens aqui, bem característicos, que a gente olha e já percebe que são árabes, muçulmanos, né? E realmente eram eles que vinham do norte da África, em busca de riquezas, em busca de produtos naturais, em busca de ouro, de sal, como nós vamos ver mais para frente, e enfrentavam toda essa região do deserto. Então eles passavam por vilas, por cidades carregadas com produtos de diferentes regiões. Quem participava das rotas, dessas caravanas? Mercadores árabes, berberes. Berberes é um povo que habitava no deserto, como vocês podem ver aqui. Vou até ligar aqui para vocês perceberem, tá? Berberes, povo nômade do deserto, era um povo que estava localizado ali na região norte do continente africano. E aí a gente puxa para um conteúdo lá do sexto ano, lá do início,
do sexto ano, vocês vão se lembrar a diferença entre nômade e sedentário. Sedentário é aquele que tem habitação fixa, que escolhe um lugar para habitar e permanece naquele lugar, não muda. Já o nômade não, é aquele que não tem habitação fixa, ele muda frequentemente o seu local de moradia. E os berberes são justamente, tem essa característica, um povo nômade do deserto. Então eles habitavam no deserto e não tinham habitação fixa no deserto, eles mudavam frequentemente de local, mudavam aí as suas tendas, suas casas de local frequentemente, tá? Então esses eram os berberes. Então quem participava eram os mercadores árabes e também os berberes, os árabes vindo lá do continente asiático que vinham para o continente africano, e os berberes que já eram um povo característico do continente africano. O que eles levavam na sua bagagem? Tecidos, temperos e armas, tá? Tudo isso era também comercializado, era feita a troca de produtos, aquilo que eles tinham, que eles traziam já com ele do local de onde eles vinham, e encontravam outros produtos como sal, por exemplo, que nós vamos ver mais nos próximos slides. Então eles trocavam os seus produtos, existia aquele comércio ali de troca de produtos também com ouro, entre outras coisas, tá? Então eram mercadores que traziam já alguns produtos que tinham em abundância na sua região e trocavam por outros que não tinha na sua região, mas tinha no continente africano. E aquilo que eles traziam, às vezes, não tinha também no continente africano, então ajustava ali certinho, né, as necessidades de um com o outro. Como que eles se deslocavam pelo deserto? Com os dromedários, que são esses animais que vocês estão vendo aqui nas figuras, tá? Não são camelos. Por quê? Camelo tem duas corcovas, dromedário tem uma só, tá? Então, o dromedário, são animais bem parecidos. O que diferencia o dromedário de um camelo são as corcovas, né? Que ficam aqui na região da coluna desses animais. Então, o dromedário tem um só e o camelo tem duas. Por que eles escolhiam os dromedários? Porque eram os dromedários animais que resistiam ao clima do deserto, resistiam àquela região de grande dificuldade do deserto. Então, era um local que existia pouca água, né, não tinha uma vasta quantidade de alimentos, e os dromedários eles conseguiam passar diversos dias sem se alimentar, sem tomar água, tá? Eles poderiam ficar até uma média aí de 15 dias mais ou menos sem água, e sem contar que, como vocês podem ver nas figuras, eles carregavam bastante peso. Então todas as mercadorias que os mercadores e os berberes traziam, quem carregavam eram os dromedários, e eram animais muito resistentes, animais fortes, porque eles conseguiam transportar de 150 a 200 quilos de mercadoria. Cada animal conseguia transportar de 150 a 200 quilos, isso até 15 dias sem tomar água. Então são animais, né? São animais que altamente resistentes ao clima do deserto. E esse tipo de meio de transporte é utilizado até hoje por alguns povos do continente africano. E claro que é de uma forma às vezes diferente dessa que nós estamos estudando, porém existem os animais até hoje e são utilizados até hoje naquela região, somente pessoas que vão lá estudar o deserto, pessoas que vão às vezes fazer um turismo, alguma coisa assim, se utilizam desses animais, porque são animais que suportam aquele clima difícil do deserto do Saara. Então eram com os dromedários que eles se deslocavam. O cavalo não aguentava, né? O outro tipo de animal não aguentaria, os dromedários aguentam. O que eles obtinham nas rotas? Então eles traziam tecidos, temperos e armas. O que eles obtinham? Sal, ouro e escravizados. Então eles
iam buscar sal, que era um produto muito importante, principalmente na criação de animais, também na questão, era um tempero também, servia também para conservação de alimentos. Então o sal era algo muito valioso nessa época, que era quase o valor do sal chegava perto do valor do ouro, para vocês terem uma ideia do quanto valia o sal, do quanto ele era importante. Então, sal, ouro e escravizados. E aí a gente vai agora passar para alguns reinos pelos quais essas caravanas que passavam pelo deserto do Saara, eles passavam. Primeiro, o reino de Gana. Surgiu aí no século IV, o reino surgiu com a união de vilas e povos do Sahel, tá? Que é uma faixa de terra entre o deserto do Saara e as terras mais férteis do sul. Então, essas vilas e povos que se uniram e deram a forma de um reino, de uma cidade. Certo? Foi assim que surgiu o reino de Gana. Está localizado atualmente onde está os países de Mali, da Mauritânia. O governo era uma monarquia, era o Gana, porque o rei era chamado assim, de Gana, era o Gana quem governava. O comércio, eles ofereciam marfim, escravizados e ouro, e trocavam pelo quê? Por cobre, búzios, tecidos, figos e sal. Tá? Até tem uma imagem que vocês podem observar aqui, de um monte de sal. Então eles trocavam aquilo que eles tinham, marfim, escravizados e ouro, e trocavam por cobre, por búzios, por tecidos, figos e sal. No século X tornou-se o império mais poderoso da região centro-oeste da África. E a religião era islamismo, o cristianismo e o animismo. O que é o animismo? O animismo consiste na crença em um único criador. Tá? E esse criador do universo, o único criador do universo, e esse criador que colocou um espírito em todas as coisas, sejam elas animadas ou não. Então todas as coisas, sejam elas que eram ser vivo ou não, todas as coisas tinham um espírito que foi colocado por esse único criador do universo. Esse era o animismo. Então em Gana predominava essas três religiões: o islamismo, o cristianismo e o animismo. É importante falar que o islamismo entra nessa região justamente através dos mercadores árabes que passam pela região e além do comércio que eles fazem, eles vão propagando também o islamismo. E muitas pessoas vão se convertendo ao islamismo nessa região. Tá? E o animismo, que já era uma crença natural daquela região. E o cristianismo, que também vinha com outras pessoas que passavam por ali, com outros mercadores que surgiam, porque dentro dos árabes também existiam cristãos. Reino de Mali. O surgimento, o povo mandinga que se estabeleceu onde havia minas de sal e comércio de ouro. Está localizado também na Mali e na Mauritânia atual. O governo era a monarquia. O Mansa Kangu Musa foi o mais conhecido. Então o rei era chamado assim de Mansa. E esse Mansa Kangu Musa foi o rei mais conhecido. Nós já vamos ver o porquê. A agricultura, eles tinham uma abundante produção de milho, de inhame, que era a base da alimentação desse reino. A religião, eram animistas, porém esse rei, chamado Kangu Musa, ele se converteu ao islamismo. Então o rei se converteu ao islamismo, mas a população se manteve as crenças animistas. Então por isso que ele se torna um rei bem conhecido, porque enquanto a população continua no animismo, ele, o rei, o chefe, se converteu ao islamismo. E o que ele fez? Até hoje, na crença islâmica, todo muçulmano que tem condições financeiras para isso tem que ir pelo menos uma vez na vida à cidade sagrada de Meca. Nós falamos sobre Meca no ano passado, no 6º ano. E entre Mali e Meca é uma distância de aproximadamente 5.400 quilômetros. Então o que esse rei chamado Kangu Musa fez? Ele
ele fez essa peregrinação de Mali até Meca entre os anos de 1324 e 1325, e segundo relatos de viajantes, ele partiu com 60 mil servos e uma quantidade de ouro que correspondia a 3 milhões de libras na atualidade. Então, muito ouro, porque a libra é uma moeda valiosíssima. Então, a quantidade de ouro que ele levava com ele era aproximadamente 3 milhões de libras atuais. E pelo caminho, ele distribuiu toda essa grande quantidade de ouro, fazendo com que o metal perdesse o valor, porque todo mundo por onde ele passou começou a ter acesso. Era muito ouro, e todas essas pessoas que estavam no caminho desse rei tiveram acesso ao metal precioso, porque ele distribuiu pelo caminho, né? Por onde ele passou, quem ele encontrou, ele distribuiu o ouro. Atualmente, né, a cidade de Tombuctu, com suas mesquitas e seus manuscritos, é considerada patrimônio cultural pela UNESCO. Próximo, Reino de Songhai. O povo antes dominado pelo Reino de Mali conquistou sua autonomia no fim do século XIV. Conquistou reinos vizinhos como o de Mali, dominou as minas de sal e de ouro, além do comércio de escravizados e de marfim. Então, de povo dominado pelo Reino de Mali, passou a ser o povo que conquistou Reino de Mali e também outros reinos vizinhos, como o Reino de Tombuctu, que era uma porta de entrada do comércio, né? A porta de entrada do comércio pelas rotas subsaarianas, uma cidade importantíssima, que também foi conquistada pelo Reino de Songhai. Religiões, islamismo e animismo, e foi enfraquecida quando foi derrotada pelos marroquinos, que utilizaram o arcabuz nos conflitos. Arcabuz, que é o que nós conhecemos por espingarda, que era uma arma desconhecida para o povo do Reino de Songhai naquela época. Então, eles não tinham uma contrapartida, eles não tinham uma arma que correspondesse ao poder do arcabuz ou da espingarda que os marroquinos estavam utilizando nos conflitos. Então, eles acabaram posteriormente sendo derrotados pelos marroquinos. Então, mas foi um reino importantíssimo que teve seus momentos de glória e acabou caindo, sendo conquistado pelos marroquinos pelo fato de desconhecerem as armas que o inimigo estava utilizando. Mas era uma região riquíssima que dominou as minas de sal, de ouro, o comércio de escravizados, o comércio de marfim, devido à sua expansão territorial. Conquistou os reinos vizinhos, que eram reinos tão importantes quanto aquele que ele acabou se tornando, que foi o reino de Songhai. Esses reinos que nós falamos são os principais, um dos mais importantes, e que estavam localizados nas rotas do Saara, que nós vimos aqui no início da aula, no primeiro slide. Eles estavam localizados, esses mercadores, esses berberes passavam por essas regiões, por esses reinos. E essa movimentação econômica acabou fortalecendo e fez com que eles se tornassem grandes reinos africanos. Colocando em prática, eu coloquei para vocês resolverem alguns exercícios: o caderno de atividades, página 5 e 6, a apostila, página 8, interpretando documentos, e a apostila, página 10, também interpretando documentos. Lembrando que é para vocês fazerem e mandarem a foto das atividades resolvidas. Por favor, enviem as fotos das atividades resolvidas para que eu possa registrar aqui que vocês fizeram as atividades, tá certo? Eu estou à disposição no período da aula, caso vocês tenham alguma dúvida, alguma dificuldade para resolver os exercícios. Não deixem de me chamar, não deixem de me procurar. Eu estou aqui à disposição de vocês. Não fiquem com dúvida, não deixem de fazer os exercícios porque não entenderam ou porque tem alguma dificuldade. Me procurem, eu vou estar à disposição para auxiliá-los, tá bom? Bons estudos, boa aula e até a próxima.